Olá, boa tarde, muito bem-vindo você que nos acompanha de qualquer parte do mundo. E hoje, para essa entrevista super especial sobre os cuidados com os pés, eu recebo o Dr. Fábio Ravalha, médico ortopedista. Doutor, obrigada por ter vindo, um prazer te receber. Eu que agradeço, Denise, eu agradeço a Rede TV e o convite para a participação do programa. Você participa pelo telefone também, 0 operadora 11 3337 5886. Fala ao vivo aqui conosco. Essa é uma oportunidade de ouro. Eu sei que muitas pessoas ligam, pouquíssimas conseguem falar aqui conosco, porque realmente muita gente liga e isso é maravilhoso, mas tente, porque talvez hoje seja o dia de você fazer sua pergunta ao vivo aqui para o doutor Fábio. Vamos começar a falar dos pés, porque olha, quando foi a última vez que quem está em casa reparou, não nos pés, mas na saúde dos pés, né? Eles podem ser negligenciados nesse cuidado e eles são muito importantes. A gente se dá conta quando eles não estão bem, né? É claro, o pé é muito importante, o contato nosso com o chão, né? Seria como um pneu, assim, dos automóveis, né? Seria o grande contato com o chão e também por onde a gente faz toda a nossa locomoção. Então, muitas vezes, uma pequena coisinha, né? Uma pedrinha no sapato já começa a ter dor, a pessoa se sente angustiada, se sente mal, até chateada, né? Por causa disso. Então, a saúde dos pés, né? O cuidado com os pés é muito importante, principalmente se tiver algum probleminha, algum calo, alguma calosidade, uma joanete, algum probleminha que possa corrigir e possa aliviar essa dor e a pessoa possa ter uma vida mais saudável, né? Com uma qualidade de vida melhor. E cada pé é diferente. Eu quero entender que todo mundo caminha, e aí, no tênis, fica desgastado de uma parte de fora, do outro a parte de dentro. E às vezes até algo tão intenso que esses calçados têm uma vida útil menor por conta desse desgaste. Vamos falar das pisadas. Quais são as pisadas descritas hoje, doutor? Então, existem basicamente 3 pisadas, né? São pisadas normais, né? São pisadas, cada um assim como uma pessoa é loira ou até morena, né? Tem uma pessoa que pisa para dentro e outra para fora. Existe a pisada para dentro, que é uma pisada supinada, né? Pisada pronada, a pisada para dentro que é pronada, a pisada neutra, que ela é retinha, e a pisada para fora, que é supinada. Então, quando a pessoa pisa e o pé cai para dentro, é a pisada supinada, é a pisada pronada. O mais comum das pisadas é a pisada pronada. O mais comum é a pessoa, quando pisa, o pé cai para dentro. Neutra, quando fica totalmente retinha, e supinada, quando cai para fora. E também outra coisa para perceber também é o calcanhar atrás. O calcanhar, tem pessoas que o calcanhar é retinho, tem pessoas que o calcanhar é em valgo, quer dizer, em X, e tem pessoas que é em varo, que também altera também o sapato, ele deforma de maneira diferente, depende do calcanhar da pessoa e depende da pisada da pessoa, e também lugares gastam diferentemente. O mais comum é sempre o salto do lado de fora, no cantinho, todo mundo gasta ali. Tem pessoas que, devido à pisada diferente, gastam mais para o meio. Então, por exemplo, o pé pronado, quando é muito pronado, o pé tenta quase sair fora do sapato. Então, começa a gastar na frente, no meio assim do sapato, começa a gastar mais. Tem o que é mais comum, mas não tem certo e errado, né? Não, essas são pisadas características da pessoa, não são certo ou errado, assim como a pessoa tem cabelo característica da pessoa. Agora, quando gera algum problema, aí sim a atenção pode ser voltada para essa pisada, porque normalmente a gente não toma nenhuma atitude sobre essa pisada. A gente vai tomar uma atitude quando ela, sendo pronada ou supinada, acredito que a neutra dê menos problema, me corrija por favor. Quando essas pisadas derem algum problema, aí a gente toma alguma atitude. E você vai falar que atitudes são essas, doutor? Porque a gente compra os calçados, eles são feitos para a maioria das pessoas. Mesmo, e aí, os tênis acho que tem uma característica diferenciada, né? Características diferenciadas, mas os calçados masculinos e femininos, mais sociais, né? Os femininos com salto, não tem uma diferença. Você vai lá e compra e vai servir no pé que tem a pisada pronada, o pé neutro, o pé com a pisada supinada. E não existe essa diferenciação de fábrica para esse que a gente está acostumado, né? Pode ser até que já tenha um nicho no mercado trabalhando nessa questão. Mas como que é, doutor? Existe palmilha? Existe calçado especial para determinado tipo de pisada? Em sapato esportivo existe sapatos esportivos, por exemplo, quando o pé
é muito pronado, que ele cai muito para dentro, seria como se a pessoa andando com uma sandália de dedo, o pé quase sai para fora. O calçado ele tem um pouquinho a mais, ele tem um pouquinho a mais no meio, uns 15% sustenta, a mais, então né? Sustenta esse pé. Existem sapatos que são mais estreitos, sapatos mais largos, então depende do tipo da pé da pessoa, se a pessoa tem um pé mais largo, um pé mais estreito. Aqui no Brasil menos, mas no exterior existem sapatos largos, sapatos estreitos, né, que seria mais para o homem, né? Mas para o homem e para a mulher também, mas são sapatos mais fechados, não são sapatos assim, na moda, assim, sapato de salto alto, vamos dizer. Mas também são sapatos estreitos e largos, que também faria diferenciação. No caso da pessoa ter muito pronação, pé muito pronado, que não seja um pé chato, existe o pé também que é plano, então o pé que tem muita cava, né, que seria o pé cava, o pé chato, o pé plano também. Em alguns casos o ideal é fazer uma avaliação por vários métodos de avaliação e fazer uma palmilha para melhorar esse tipo de pisada. Para melhorar esse tipo de pisada quando tem indicação, quando a pessoa tem dor, quando a pessoa não consegue usar o calçado está desgastando muito nesse sentido. Tá. Com relação aos tênis, porque eu sei que nessa parte esportiva, né, a indústria tem trabalhado para entregar os tênis para os diferentes tipos de pisada. Isso pode atrapalhar a performance, doutor? Assim, usar o tênis inadequado para pisar? O tênis inadequado, se a pessoa tem existem tênis que têm estabilização de torção, estabilização no calcanhar também, e existem tênis para pé pronado, neutro e pé supinado. Quando a pessoa corre, na ponta do pé, todo o pé fica igual, mas na hora de aterrissar e na hora de impulsionar que ele altera, então nisso aí pode alterar realmente a performance, pode causar dores na canela, dores na perna da pessoa também, devido a um tênis não adequado. Então o ideal é avaliar o tipo de pisada que a pessoa tem e comprar um tênis mais próprio para o tipo de pisada dele, e também precisa ver a característica da corrida. Pessoas que correm totalmente na ponta do pé, daí não tem tanto problema. As pessoas que correm, que aterrissam, que levantam, que correm com uma técnica diferente, ou que pisam mais chapado, daí sim começa a ter dores, começa a poder alterar na performance da pessoa um tênis inadequado. Você citou como característica dos pés o pé chato, que é popularmente o pé chato, né? Antigamente, se ouve falar, eu não sou dessa época, mas eu já ouvi falar que antigamente se tomava algumas atitudes para corrigir esse pé chato. Hoje não faz mais isso? Não, o pé plano, o pé chato, o pé plano mesmo, que ele é patológico, totalmente rígido, totalmente doloroso, daí sim ele é um pé realmente patológico, que é muito raro, felizmente. Existem muitos dos pés que antigamente eram chamados de pé chato, que usavam botas, né, botas ortopédicas e palmilhas, que são pés que na verdade eles caem muito, a pessoa tem uma hipermobilidade articular e o pé cai totalmente assim, parecendo chato, assim. Então seria na verdade não é um pé chato, assim, um pé hiperpronado, que ele cai demais para o meio e parece ser. E as palmilhas, com o desenvolver, ele melhora um pouco com a idade, mas é uma característica da pessoa. Então, com palmilha, com botinha, sem botinha, não mudaria em nada, não mudaria em nada. Agora, pessoas que têm um pé plano, né, um pé chato muito intenso, rígido, patológico, precisaria investigar se existe uma fusão entre os ossos ou não. Muitas vezes existe uma cirurgia que faz uma correção no calcanhar, daí forma o arco e a pessoa ele corrige esse pé. Felizmente é bem raro, felizmente só em casos muito raros. Antigamente todas as pessoas que tinham um pé hiperpronado ou que achavam que era chato usavam palmilhas e botas, e hoje em dia percebeu-se que aquilo não tinha eficiência, não era necessário, vamos dizer assim. Tá. E esse pé que é mais raro, que você falou, totalmente plano e até com uma fusão ali entre os ossos, os ossos, é mais raro e ele é provocador. Por isso que você toma uma atitude. Sim, daí é uma doença, seria uma doença do pé, provocador, rigidez, daí precisa ser analisado, ver que tipo de tratamento precisa fazer exames, fazer raio-x, tomografia, fazer ressonância, ver se essas fusões podem ser desfeitas ou não. Em alguns casos faz uma correção no calcanhar, faz uma osteotomia no calcanhar, corrige o calcanhar, remodela o pé e daí cria um arco e a pessoa tem um pé com mais arco, a pessoa tem um pé mais saudável. Vamos atender o telespectador? Pois não. Está na linha o Nilson, fala conosco de Arari, no Maranhão. Oi, Nilson, tudo bem? Ronilson, tudo bem, Ronilson? Tudo bem. Seja bem-vindo ao Consulta ao Doutor. Fica à vontade, pode fazer sua pergunta. Tudo bem.
Não, a pergunta que eu queria fazer para o doutor é, há uns 4 meses apareceu em mim uma dor debaixo do calcanhar. E aí eu fiz umas consultas e o médico passou para bater um raio-x no calcanhar e o diagnóstico que ele deu foi de esporão calcâneo. Tá. E já tem mais ou menos 4 meses que eu sinto essa dor e me incomoda muito trabalhar. E a medicação que ele passou para mim tomar foi aceclofenato e meloxicam. Mas só que não está adiantando de nada, e continua a dor, me incomoda, pela manhã eu não consigo nem pisar no chão, cara. O doutor vai tentar te ajudar. Ô, Nilson, obrigada pela sua pergunta. E outra perguntinha... Pode falar, pode falar. Pode falar. É porque, assim, eu tenho 1,63 m de altura e estou com 78 quilos. Eu queria saber se o peso, o sobrepeso pode ser um fator. Excelente sua pergunta. Muito obrigada pela sua participação. 2 perguntas excelentes. Ele já foi diagnosticado com esporão de calcânio. Fala que ele sente essa dor, está tomando os remédios, mas a dor é tão intensa e muito mais intensa ainda pela manhã, atrapalha para trabalhar. Explica para a gente o que é esse esporão, doutor, para começar. É uma pergunta muito interessante que o Nilson fez aí do Maranhão. Na verdade, o esporão, na verdade, a gente tem na sola do pé uma membrana, né? Na sola do pé a gente tem uma membrana na sola do pé inteira. Quando essa membrana inflama, é chamada fascite plantar. Em alguns casos, 50% dos casos dessa inflamação na sola do pé, existe um arrancamento, seria um arrancamento, né? Uma hiperpressão, né? Onde ela gruda no calcanhar, onde ela tem inserção no calcanhar. É bem nocinho, né? Bem nocinho. Daí ele começa a calcificar e forma aqui uma saliência semelhante a um esporão do galo, por isso que é chamado esporão. Começa uma saliência nessa membrana aqui, que é a face do pé, onde tem inflamação. A calcificação dessa membrana, quando vista no raio-x, é chamada de esporão. O esporão, geralmente, pessoas que andam muito, pessoas de sobrepeso também pode ter, pessoas que têm muito impacto no calcanhar, né? Muito impacto no calcanhar, devido a andar, devido a um sapato que não tenha muito amortecimento, ele é uma das causas do esporão. Ele dói muito, principalmente quando amanhã a pessoa acorda de manhã, a pessoa levanta, pisa no chão, parece que tem uma agulha no calcanhar. Daí quando começa a andar, quando começa a movimentar, melhora. Então é isso que acontece com ele. De manhã, quando ele acorda, ele tem a dor, porque ele pisou pisou no chão, doeu o calcanhar, começando a andar, melhora. E o tratamento para isso aí, inicialmente, é medicação, como ele falou, 2 tipos de anti-inflamatório que ele está tomando, fisioterapia, usar uma calcanheira de silicone, um sapato um pouquinho de elevação. Aliviar esse impacto, né? Sapatos com um pouquinho de salto, ele alivia essa membrana, então ele relaxa essa membrana, então melhora a dor. Então um pouquinho de salto é bom, até uns 3 centímetros, um pouquinho de salto no masculino, na mulher, até uns 3 centímetros é bom para relaxar. Fisioterapia, no caso de não melhorar, fazer infiltrações, pode ser feita infiltrações de cortisona localizadas. Existe uma terapia que chama terapia por onda de choque ortopédico, que é semelhante àquela terapia que usa para quebrar cálculo de rim, que usa também no calcanhar, que ele quebra essa inflamação, que melhora bastante essa inflamação. É feita geralmente 3 aplicações, uma vez a cada semana. Ele melhora bem, também é outra medida. Alongamento é muito importante, aquele de empurrar a parede que alonga o tendão do calcanhar, e também fortalecimento também. Pegar uma garrafa de vidro e rodar assim, fazer bastante alongamento também é importante. Bolinha de tênis? Bolinha de tênis também. Ou então, e alongar a parte da frente também é muito importante. Tem trabalhos que mostram que só com alongamento de manhã à tarde, 70% das facetes plantares do esporão melhoram. Então é muito importante a fisioterapia, fazer seu alongamento, usar a calcanheira, usar um sapato sem absorção de choque, medicação. Em último caso, quando não melhora de jeito nenhum, que a pessoa tem aquilo cronicamente, que é bem raro, né? Menos de 1% das pessoas que têm esporão crônico, vamos dizer, é bem raro, daí tem indicação da cirurgia. A cirurgia seria só uma liberação dessa face aí, uma liberação da face. Hoje em dia, nessas técnicas de mínima evasão, existe uma técnica, uma lâmina de fissura especial que pelo calcanhar mesmo, pela sola, coloca ela e faz uma liberação do meio desse tendão para relaxar, para alongar essa face e melhorar as dores que a pessoa tem no pé. Doutor, há uma mudança, esse osso muda o formato, por isso gera essa dor? Então, muita gente já perguntou aqui sobre
na cirurgia, você vai fazer esse alívio como? Vai raspar parte desse osso que mudou o formato? Na verdade, ele gruda no osso. Essa membrana aqui que é a face é o que o pessoal chama de nervo, assim. É uma membrana, né? É partes moles. Quando ela gruda no osso, onde ela se insere no osso... Eu vou retirar aqui só para a gente conseguir enxergar. Isso. Onde ela se insere no osso, devido àquela tração, ela começa a calcificar. A cirurgia realmente ela libera e raspa um pouquinho onde grudou, onde tem essa calcificação, ela raspa, ela corta aqui e alonga esse tendão e raspa um pouco onde estava grudado. Então, basicamente, o trabalho na cirurgia é na parte do calcanhar mesmo, na parte é do isso? calcanhar. Tá, então a cirurgia vai ser para esporão no calcanhar. No calcanhar, tá. E essa história de piorar pela manhã, então a primeira pisada, isso é tanto para o esporão quanto para a fascite plantar? 50% das pessoas que têm fascite plantar têm esporão. Tá. Seriam coisas bem semelhantes. Tá. Mas é a mesma coisa, a pessoa pode ter no raio-x não ter aquela calcificação, não ter o esporão, mas geralmente de manhã, quando a pessoa dá aquela primeira pisada no chão, parece que tem uma agulha no calcanhar, tem uma sensação desagradável de dor, e depois vai melhorando com o dia. Então, por isso que atrapalha ele a trabalhar. Às vezes a pessoa trabalha sentada, vai levantar para pegar alguma coisa, trabalha mais em computador, e vai levantar, dá aquela dor no calcanhar também. Seria devido a isso aí também, que essa dor que dá no calcanhar devido ao esporão. Raio-x é o exame que faz? O raio-x inicialmente. Mesmo se ele não der o resultado, o sintoma é muito importante. O esporão no raio-x, a fasciite, daí seria interessante o ultrassom, que seria o mais fácil, mais simples, e depois ressonância, que seria um exame mais complexo, vamos dizer, que daí mostra que tem inflamação, né, em que local, mostra com muitos detalhes sobre o problema da pessoa. Vamos atender a telespectadora, está na linha e fala conosco a Claudete de Itaquaquecetuba, em São Paulo. Oi, Claudete, tudo bem? Boa tarde. Oi, boa tarde. Seja bem-vinda ao Consulta ao Doutor. Claudete, fica à vontade, boa pode tarde. fazer sua pergunta. Então, eu quero tirar uma dúvida com o médico. Pode falar, Claudete. Eu vou pedir para você escutar a gente pelo telefone, assim a gente não tem um atraso na comunicação. Ok. Pode falar. Então, o meu problema é assim, eu tenho um problema em um pé só, que é o pé esquerdo. Tá. Ele incha muito em cima, assim, no peito do pé. Meu pé fica muito inchado, ele piora um pouco mais durante o verão, mas é outono, verão, inverno, todas as estações eu sofro com ele. Ou seja, eu já passei com vários especialistas, assim, vascular, e ele me receitou um remédio, disse que eu ia ter que tomar aquele remédio para toda a vida, que não tinha cura. Ele falou que era linfedema, mas eu achei melhor pesquisar com outros médicos. Eu passei com um ortopedista, ele olhou o meu pé, pediu para mim ficar de costa, ele olhou e falou que o meu pé esquerdo é hiper chato, disse que ele é muito chato, ele é rente com o chão, é como se fosse um tapete. Aí ele falou que é por isso que causa esse inchaço no meu pé. Eu quero saber do doutor se realmente isso confere, se é isso mesmo que causa esse inchaço. É um pé só. E eu queria saber se usando uma palmilha dentro de algum calçado resolve o inchaço. Excelente pergunta, Claudete. Muito obrigada, doutor. Dá para tentar ajudar a nossa telespectadora? O problema da Claudete é um problema interessante, é difícil realmente falar exatamente o que ela tem, assim, por telefone, vamos dizer assim. Na verdade, geralmente no verão, esse inchaço nos pés, geralmente é uma de origem vascular mesmo, o linfedema. Nós temos os vasos, tem as artérias que levam o sangue e trazem de volta, nós temos as veias e nós temos os linfáticos, que são vários linfáticos. O líquido da linfa é aquele, quando a gente tem aquela queimadura que sai aquele amarelo, seria aquele tipo de líquido que tem na linfa. Então, os vasos, quando eles estão meio preguiçosos, vamos dizer assim, eles não retornam o sangue para o coração, então incha. No verão, o calor dilata os vasos, então tem mais dificuldade de voltar o sangue para o coração. Então, por isso que tem inchaço.
pode ser num lado só, pode ser que ela tenha insuficiência só de um lado e não do outro, que ela teve algum problema, teve alguma infecção, algum traumatismo, alguma coisa que deixou aquele lado comprometido em relação ao outro, ou muitas vezes não se sabe o porquê de um lado só, não dos outros, dos dois. Então, e o tratamento disso aí é mais através de medicação, como deve ter sido dado para ela, existem medicações específicas para isso aí, e também meia elástica, usar meia elástica para bombear o sangue de volta, fazer drenagem linfática, que é a própria drenagem da linfa, né, que seria para bombear para cima. O pé chato, com inchaço, geralmente não sei, mas o ideal, se ela tem um pé chato, também investigar essa parte, né? Investigar com raio-x, com uma ressonância, com exames, para saber exatamente que tipo de pé chato que ela tem, se ela tem dor, se não tem, se é um pé chato patológico, se é um pé chato mais constitucional dela, se é um só, os dois, como ela falou, também investigar. Mas parece, pelo verão, pelo calor, parece ser mais ligado à parte linfática, existem estudos linfáticos também que podem ser feitos, né? E o tratamento realmente é complicado, mas é mais com meia elástica, com drenagem linfática, com medicação, né? A atividade física, né? Se ela tiver com sobrepeso, perda de peso também é importante, né? Como tratamento. Então, acho que deve consultar aí seu vascular, seu ortopedista, conversar com eles e explicar, mas parece ser mais um problema vascular. Eu sugeriria talvez consultar um vascular para trocar uma ideia, saber direitinho do problema. Perfeito. Daqui a pouquinho o doutor vai explicar se salto alto pode prejudicar os pés das mulheres e qual seria o formato de sapato ideal, porque a gente sabe que para uma festa, para eventos mais formais, as mulheres usam sapatos de bico fino e alguns são finíssimos. Será que todos os pés cabem nessa estrutura? Será que eles podem ser prejudicados? E isso pode até provocar joanete. O doutor vai explicar daqui a pouquinho, mas antes a dona Eliana traz uma super dica do Shopping do Povo. Para você que está assistindo a programação da HIT, esse é o momento da dica especial do Shopping do Povo. O perdão tem que fazer parte de todos os casamentos. Todos precisam aprender a perdoar se quiserem ter esse casamento duradouro e na presença de Deus. Esse livro, Meu Amor, Eu Te Perdoo, ele nos ensina a cuidar dos pequenos ressentimentos e evitar grandes feridas no casamento. Essa leitura você pode presentear alguém, como pode se presentear para ter a bênção de Deus no seu casamento. Então, você que deseja adquirir esse livro, a nossa loja fica na Avenida São João, no número 815, próximo à Estação República do metrô, e você pode adquirir pelo Televendas 0 Prestadora 21 2141 5100 ou pelo site spovo.com.br. No próximo bloco, o doutor continua explicando pra gente tudo sobre salto alto e os cuidados com os pés. Hoje eu recebo o doutor Fábio Ravalha. No próximo bloco tem muito mais. Até já. Nós estamos de volta. Hoje o Consulta ao Doutor fala sobre os cuidados com os pés. Eu tenho o prazer de receber o doutor Fábio Ravalha. Ele é médico ortopedista. Hoje dá dicas e explica tudo para nós, porque na verdade nós queremos ter as informações para cuidar melhor dos nossos pés. Nesse bloco eu prometi para você que está em casa, conversei com o doutor para a gente falar um pouquinho do salto alto. Então nesse bloco a gente vai falar com as mulheres. Por que os sapatos, doutor, os mais formais ou os que são utilizados nas ocasiões mais formais, eles têm, além de ter o salto, depois a gente fala do salto, mas eles têm um bico tão fino e às vezes é tão raso ali, né? Então não acomoda todos os dedos, às vezes parte, né, da estrutura aqui que separa cada dedo, fica à mostra no sapato. Então é um bico realmente muito fino. Tem mulher que não liga, que porque está bonito, não se importa. Algumas, porque na loja não tem o número ideal, usam até um número menor. Quero saber se isso pode prejudicar a saúde dos pés. Com certeza pode, né? Com certeza é uma coisa não fisiológica, né? É sabido que a joanete, uma das causas da joanete é salto alto e bico fino. O bico fino ele espreme o pé para o meio
e isso a pessoa usando durante muitos anos, quase todos os dias, usando bastante tempo, o salto alto bico fino, ele é uma das causas de joanete. Obviamente a joanete precisa ter um fator genético, não é todo mundo que pode ter joanete tem um fator genético, mas o salto alto bico fino é o que mais causa, tanto que a incidência de 10 vezes mais em mulheres do que para o homem, por causa do salto alto. Os homens geralmente usam sapatos mais quadrados, menos sociais, obviamente, menos sociais. Então, o salto alto bico fino. Uma das soluções para esse bico fino muito fino, existem sapatos que eles têm, eles fingem que tem um bico fino, e o bico fino é mais lá na frente, quando já não tem mais o pé. Tem mulheres que não gostam, que parece que o sapato fica muito comprido, né, muito grande, então, mas é uma solução que seria. E o salto alto, realmente, ele, além de trazer, quando a pessoa está de salto alto, quando a mulher está de salto alto, para se entender, naquele exame de baropodometria, que é um exame que a gente mede a pressão. Legal. Baropodometria. Baropodometria, baropressão, pó dos pés, metria medida. Naquele exame, se a pessoa ficar com um salto alto naquele aparelho, mostra que quase toda a pressão total é na frente do pé. Quando a pessoa está de salto alto, ela está andando praticamente na ponta dos pés, está andando na ponta dos pés. Então toda a pressão vai para a frente dos pés, ainda com o bico fino espremendo para o meio, por isso que é a causa da joanete, causa de calos, de calosidades, de dores também, que as mulheres têm devido a usar salto alto. Então, por isso, o salto alto, apesar de ser muito bonito, né, muito elegante, a pessoa se sente mais alta, se sente mais magra, mais elegante. Alonga, né? Alonga. E ele é bom para a perna, para a circulação das pernas, mas em termos de instabilidade, de torções, ou mesmo em termos da saúde dos pés, ele não é muito bom, ele não é bom. Aliás, sobre o salto ser bom ou não para panturrilha, tem estudos que divergem, né? Mas a gente sabe hoje que a nossa panturrilha é o nosso segundo coração, é isso? Que bombeia, né? Ele bombeia o sangue para cima. Mesmo na sola do pé, a gente chama coração do pé, que quando a gente pisa, bombeia o sangue venoso, também seria como se fosse um coração. Ao pisar, a pessoa pisa, bombeia o sangue, e mesmo a panturrilha, quando ela contrai, ela bombeia o sangue para frente, por isso que falam o segundo coração, por isso que é falado. E aí é muito difícil, é impossível convencer as mulheres de nunca usar o salto alto. Também é muito difícil me convencer, mas dá para usar por um tempo restrito, né, doutor? O ideal realmente é a pessoa usar um sapato de mais ou menos 3, 4 centímetros no dia a dia, um sapato mais com bico redondo, com bico quadrado ou aberto na frente, e deixar o salto alto para usar algumas ocasiões especiais, né? Um casamento. Então a pessoa tem que trabalhar de salto dentro de um escritório, então ela vai de tênis, né? Para o trabalho, volta de tênis e usa naquelas horas que está trabalhando, usa um salto alto, né? Na hora. Ocasiões especiais também, procurar não usar tanto em excesso. A gente tem, né, dos calçados, a gente sabe já das marcas que vestem e calçam melhor os nossos pés, né? Mas fora do país, a gente tem uma classificação de todo sapato. Você tem um modelo normal e você tem um modelo mais largo, que eles chamam de wide, né? Faria diferença aqui nesse caso da joanete? Faria sim, porque tem pessoas que já têm um pé um pouco mais largo, geneticamente, constitucionalmente é mais largo, pessoas mais fininhos, então o mais fininho fica muito largo dançando, e mesmo o mais largo fica muito apertado, então o ideal seria, para a pessoa ter essa variação, a pessoa teria um sapato mais confortável e com menos possibilidade de trazerem dores, né? Dores, calosidades, e também desenvolver a longo prazo uma joanete, por exemplo. Tem a parte genética da joanete? Tem genética, a pessoa para ter joanete tem que ter um constituinte genético também. Com constituinte genético, usando muito salto alto e bico fino, daí a pessoa tem um risco, uma chance de ter joanete mais intensa. Os homens também, geralmente, quando tem genética, eles podem desenvolver joanete, apesar de mais raro, mas tem alguns homens que têm joanete, sim. Estão menos expostos ao sapato apertado, mas por conta da genética podem desenvolver, sim. Tem localização? As principais localizações de joanete? Daria para a gente localizar ou não? Não, a joanete, na verdade, ela é a joanete clássica, que é chamada, seria chamado essa parte que é do meio do pé aqui, ela fica engrossada, né? Geralmente ela é associada aqui, esse osso aqui, esse primeiro osso aqui, ele é mais para fora, assim, ele é mais para cá, e daí os tendões, que tem vários tendões, tem
a cápsula aqui e tem uns tendões que grudam aqui, uns tendões conjuntos, eles puxam o dedo para cá. Então, o dedo fica em X e forma uma calosidade, forma uma saliência óssea aqui desse lado, que é chamada a joanete. Nesse lado aqui, a saliência óssea é chamada joanete do alfaiate. Joanete do alfaiate, quando tem a saliência desse lado, que seria nessa região aqui, que seria essa saliência nessa região do pé, seria a saliência aqui. Então seria a saliência óssea joanete, e o joanete do alfaiate seria uma saliência do outro lado, no dedo mínimo. Tá. Vamos atender a telespectadora, já já a gente continua. Vilma está na linha, fala conosco da cidade de Vargem, em Santa Catarina. Oi, Vilma, tudo bem? Boa tarde. Oi, boa tarde. Seja bem-vinda ao Consulta ao Doutor. Fica à vontade, pode fazer sua pergunta. Oi. Pode perguntar, Vilma. Então, eu fiz uma fratura no meu tornozelo 3 anos atrás e eu fiquei assim com bastante dor, eu tenho bastante dor, né, assim, para ficar em pé, para andar. E ficou assim sem movimento. Eu tenho placas de parafuso. Eu gostaria de saber do doutor se é normal essa dor, e se eu teria que tirar esses parafusos, as placas, o que eu devo fazer, né? E tenho dor também no outro pé devido, eu acredito que dá fratura, entendeu? Excelente pergunta, Vilma. Muito obrigada. Doutor, Vilma teve uma fratura no tornozelo, operou, colocou estruturas, né, nesse tornozelo, os pinos, enfim, e ela segue com dor. 3 anos já. Uma fratura de tornozelo, e quando ela perde a posição, ela tem uma indicação cirúrgica. Grande parte das fraturas com desvio, né, que o osso sai do lugar, tem indicação cirúrgica. E muitas vezes ela pode atingir as articulações e levar no futuro o que é chamado de artrose traumática. É difícil falar assim, sem ver qual é a causa da dor da fratura do tornozelo. Mas muitas vezes é porque existe uma artrose antes da fratura, né? Muitas vezes porque houve um desgaste, um trauma também na cartilagem da articulação e levou a uma fratura, ou então uma fratura quando ela é muito dentro da articulação, quebra a articulação em vários pedaços, nunca consegue se reconstituir totalmente aquela articulação e pode levar no futuro a dores, né? A artrose, a problemas também de dores também no tornozelo. É muito difícil responder essa pergunta, viu, Vilma? O ideal seria realmente consultar seu ortopedista em Santa Catarina, em Vargem, para ele dar uma olhadinha, precisaria examinar, ver os exames, ver direitinho para saber qual é a causa. A maior parte das vezes é devido a um desgaste mesmo que tem no tornozelo que causa dor. Doutor, agora, se ela sente dor, e aí não estou dando exatamente o exemplo da nossa telespectadora, mas puxando esse gancho, quando qualquer pessoa tem uma dor em um pé ou nos dois, a gente não acaba ficando com a postura errada, andando de um jeito esquisito, que pode provocar problemas até na nossa coluna? Sim, isso é verdade. Na verdade, se a pessoa tem se ela teve uma dor no tornozelo, que ela não consegue andar aquela manca, realmente ela pode sobrecarregar. A pessoa andar torta pode sobrecarregar a coluna, as articulações sacroiliacas, pode levar dor nas costas, dor no quadril, dores no joelho, mesmo dores no corpo. Realmente ela muda, né? Muda o centro de gravidade, muda a biomecânica da marcha, né? E pode muda aquela simetria que a gente tem na marcha, né? Fica uma marcha mais assimétrica que pode estirar músculos de um lado, do lado contrário, para compensar essa perda da simetria da marcha, e com isso aí pode causar dores em vários lugares do corpo, realmente. Vamos voltar para a joanete, porque muitas pessoas que têm joanete não conseguem calçar nem esse sapato que seria o mais adequado da gente usar, com um saltinho mínimo, porque não tem, é difícil de achar, só conseguem calçar chinelos ou rasteirinhas, porque a parte, então, né, da deformação, aí, deformidade do pé fica para fora, porque a dor é intensa e elas não conseguem ter nada encostando nessa parte aí dos pés. Eu quero entender, qual é a solução? Tem cirurgia para fazer? Existe, ainda hoje, um medo muito grande de fazer essa cirurgia do joanete, para correção do joanete, porque como é que a pessoa fica sem pisar? Quero entender, conta pra gente. Na verdade, a joanete realmente ela tem essa deformidade, muitas vezes a pessoa tem dificuldade de usar um calçado, tem que procurar um calçado mais
próprio para ela. Muitas vezes existem calçados feitos sob medida, né? Calçados ortopédicos, calçados cirúrgicos, que são feitos sob medida. Esses casos que a pessoa não consegue calçar, muitas vezes ela deixa tanto tempo de procurar o médico, de fazer uma cirurgia. Tem pessoas que chegam a ponto da deformidade tão grande que tem que cortar um pedaço do sapato naquela parte da joanete. Isso eu acredito que todo mundo já viu isso aí acontecer. Então, no caso, o ideal é não deixar chegar nesse ponto. Tá. E no caso de uma deformidade muito grande, o tratamento cirúrgico realmente é indicado. O tratamento cirúrgico seria a única maneira de realmente de melhorar aqueles aparelhinhos entre os dedos, né? Ou mesmo palmilhas, ou mesmo aqueles aparelhos de puxar que a pessoa usa à noite, ou aquele durante o dedo. Ele é bom para não deixar progredir a doença, mas uma vez estabelecida, com uma deformidade muito grande, com dores, né? Daí o ideal realmente é fazer o tratamento cirúrgico, que vai trazer, realmente traz bastante benefício para a pessoa. Então, existem ferramentas anteriores à cirurgia que podem ser utilizadas, mas é só para não progredir. Uma vez que você já tem uma joanete muito avançada, você pode não conseguir êxito com essas alternativas, é isso? Quando a pessoa tem uma joanete muito avançada, realmente não tem jeito. E daí começa, assim como a postura muda, né, com o problema do pé, também com a joanete, ao invés da carga do pé cair aqui, né, ela começa a desviar para o meio, né? Começa a formar calo na sola do pé, calo doloroso na sola do pé, e começa a alterar também o jeito do pisar do pé. E por isso aí por esse motivo e da dor, a indicação cirúrgica seria a única maneira de oferecer uma melhora para o paciente. O que você precisa para operar o paciente? Precisa ter um estado de saúde geral bom e quanto tempo a pessoa fica internada? Geralmente a cirurgia de joanete é feita com uma anestesia da raque, da cintura para baixo, então geralmente não tem muito sangramento, então mesmo pessoas que já têm doenças crônicas compensadas, não tem nenhum problema para fazer cirurgia de joanete. O importante é ver a circulação dos pés. Se a pessoa tem problemas de má circulação nos pés, se ela tem um pé diabético, né? Isso é muito importante, que pode ter problemas de cicatrização ou formar infecções com mais frequência. Então é importante, nos casos de ter um pé diabético já estabelecido, ou de ter uma má circulação nos pés, teria que se pensar realmente dos riscos e benefícios da cirurgia. No caso, a pessoa não tem nenhum problema de má circulação grave, né, nos pés, aí a cirurgia é indicada. Daí exames pré-operatórios clássicos são feitos e geralmente feito com a raque. Hoje em dia na raque é injetado um pouquinho de morfina para ter um alívio da dor por 24, 48 horas, que o grande medo das pessoas seria a dor da cirurgia, ou a dor do primeiro pós-operatório, que pode ter, mas com essas maneiras, com essas medidas, consegue combater essa dor forte que a pessoa tem. E outro pensamento que as pessoas têm, que os pacientes têm, outro receio que as pessoas têm em relação à cirurgia, seria voltar a ter, né? Voltar a ter a joanete. Geralmente com as técnicas modernas, com fixação interna, a recidiva volta de ter, que antigamente era mais ou menos 30%, antigamente só tirava a articulação, então só trocava alongava o tendão, ou cortava o tendão, os ligamentos do pé para realinhar o dedo. Hoje em dia é feita osteotomia, as correções ósseas, né, correções do osso e fixação, que daí são correções mais definitivas, mais a longo prazo, e com isso aí evita problemas, não tem tantos problemas de recidiva, geralmente reduziu a 3%, 4%, antigamente era 20%, 30% de recidiva. Hoje 3%, 4% de recidiva só? Em geral, não. Tá. As pessoas falam da dor de joanete, então hoje, sabendo já, né, com tantos anos de experiência, hoje já se faz durante a cirurgia ali um medicamento para evitar essa dor no pós-operatório. E você precisa do que no pós-operatório? Porque é mito ou verdade, há essa história de que não pode colocar os pés no chão depois da cirurgia de joanete. Hoje em dia, com a fixação interna, mesmo com as técnicas modernas de cirurgia do pé, você pode pisar no chão. O ideal é comprar uma sandália que tem uma cunha, né? Que é uma sandália que pisa mais só com a parte de trás. Existem umas que são pequenas, né? E existem outras maiores, que é uma sandália que a pessoa pisa e que tem só uma cunha embaixo. Então ela só apoia no chão com a parte de trás.
Com isso aí ela consegue pisar 1, 2 dias depois, né, no dia seguinte. Às vezes a pessoa está com um pouquinho inchada, um pouquinho pós-operatória inicial, ela ainda não quer, mas depois de 2 dias a pessoa já pode pisar no chão, né? Se for no começo com um par de muletas, depois sem nada, só com esse sapatinho a pessoa consegue andar, consegue pisar, consegue movimentar-se sem problemas. Né? Tira isso tudo depois de quanto tempo? Geralmente espera um mês, né? Um mês, depois de um mês para de usar essa sandália e depois a pessoa começa a andar com tênis. Geralmente demora um pouco para desinchar o pé, demora até uns 3 meses para desinchar, mas no começo um sapato mais largo, depois de 3 meses pode fazer tudo. Inclusive corredores, que eu já operei, corredores, pessoas que correm, depois de 3 meses já começam até a correr, pode até correr depois da cirurgia. Tá. Faz os 2 pés no mesmo tempo ou o paciente pode querer operar o pé que está pior? Eu não sei como é que cresce, Joanete, se é simétrico ou assimétrico. Conta pra gente. Não existe uma regra de simetria. Geralmente a pessoa tem nos 2, né? E geralmente é mais avançado um do que o outro. Mas tem pessoas que deixam bastante tempo, tem os 2 pés bastante avançados, os 2 pés com bastante joanete. Então, cirurgia bilateral são realizadas. A gente realiza com menos frequência, às vezes o paciente não quer por algum motivo, mas se a pessoa tem uma deformidade grande, pode ser realizada nos 2 lados. Ao mesmo tempo, ela tem que usar as 2 botinhas, as 2 sandálias, né? Usar um par de muletas e o tempo de ficar também é o mesmo, só que demora um pouquinho mais para andar de cara por causa do par de muletas, porque é bilateral da mobilidade, mas também pode ser realizada. A grande vantagem, com uma anestesia só, com uma internação só, com um tempo de repouso só, a pessoa já resolve os 2 pés. Às vezes a pessoa trabalha, ela teria que ficar afastada, só durante aquele período já teria operado os 2 pés. Então tem muita vantagem nesse sentido mesmo, em termos de recuperação, em termos de anestesia, de internação, é uma só. Tem vantagem também em fazer dos 2 lados. Vamos atender telespectador na linha. Eu falo com o Valverez de São Bernardo do Campo. Olá, tudo bem? Oi, Tê. Tudo bem? Tudo bem, boa tarde, tudo bem? Tudo jóia, boa tarde, e você? Tudo bem, graças a Deus. E com esse programa maravilhoso aí, né, com esse carinho seu, com esse programa aí que tem sido tão útil para nós, melhor ainda, né, querida? Muito obrigada pelo seu carinho, viu? Eu fico muito feliz, especialmente, eu sempre falo aqui, especialmente pela confiança no consulta ao doutor. Fica à vontade, pode fazer a sua pergunta. Então, Tê, eu gostaria de perguntar para o doutor, porque, doutor, tem aparece aí no Facebook da gente aí, uns itens vendidos para joanetes. E esses itens, eles falam assim, que a gente começando a usar esses itens, esse joanete, ele desaparece. Né? E até mostra o pé com joanete e o pé sem joanete, né? E essa é uma pergunta que eu quero fazer para o doutor, se realmente isso é válido mesmo, porque, inclusive, eu falei, eu só vou comprar quando eu souber de verdade de um doutor se isso resolve. E outra coisa, doutor, eu não tenho a cava dos pés, aquela cavinha, aquela curva dos pés, e eu sinto muitas dores dos pés. Eu gostaria de saber também, doutor, se existe cirurgia para cava dos pés, se tem como corrigir isso aí, porque isso é horrível. Sem se falar na estética também, que onde a gente anda de sandalinha, todo mundo fica olhando para os pés da gente, né? E fazendo até um pule com os pés da gente também. Eu gostaria de saber do doutor, tá bom? Muito obrigada pela sua participação, um beijão para você. Antes da gente começar esse bate-papo, quando o doutor chegou, eu questionei ele, porque eu sabia que uma das pautas que a gente falaria seria joanete, e eu questionei o doutor, porque também, viu, Valverez, pipoca no meu Facebook, nas minhas redes sociais, esses itens aí que dizem que corrige a joanete. E, inclusive, as pessoas já perguntaram para mim, doutor. Então, achei que, como eu não sou médica, eu não sou especialista em saúde, eu repasso essa pergunta para você, doutor. É uma pergunta muito interessante, viu, Denise? Aquela que você mostrou no começo do programa. Realmente existem vários tipos de aparelho.
É como eu falei, aquele aparelho de silicone entre os dedos, ele é para evitar uma evolução, ele não consegue desaparecer a joanete. Às vezes a pessoa tem uma joanete inicial, né? E usa aquele aparelho, usa o calçado adequado, usa salto alto só para ocasiões especiais, muitas vezes não precisa operar, a pessoa tem a vida inteira sem dor e um pé confortável. Existem aqueles aparelhos noturnos que tracionam também à noite, são bem semelhantes. Em alguns casos a palmilha também é usada. Agora esse elástico entre os dois dedos, existe uma técnica que seria isso, é exatamente isso. Para quem está em casa, se a gente pudesse chegar aqui nas minhas mãos, um elastiquinho, né, doutor? Eu mostrei para o doutor e tem todo um equipamento, tem vários desses na internet. Então, se você colocaria, faria um exercício para diminuir essa deformidade aqui, né? Então, existem exercícios, a gente já até falou aqui, mas não é essa promessa toda de melhorar essa deformidade. Uma das maneiras de tratar conservadoramente a joanete é através de alongamento. Esse tendão conjunto que eu falei aqui no pé, que ele gruda aqui e que ele puxa o dedo para dentro, seria tentar alongar. Alongar esse tendão conjunto que tem no meio do pé aqui, nessa parte do pé. Existe uma das maneiras de fazer isso aí ativamente, com sua própria musculatura. Você tira o sapato e você tenta abrir o dedo do pé. Abrir o dedo do pé para fora e para dentro. Isso é um exercício que é para alongar esse tendão, para evitar. Esse elástico é baseado nisso, é baseado em um alongamento desse tendão que ele está retraído. Agora, ele pode trazer um alongamento, uma melhoria. Agora, curar uma joanete já estabelecida é difícil, porque só com cirurgia realmente você consegue retirar essa joanete e melhorar o problema da pessoa. Agora, um caso inicial, fazer um alongamento, ele pode ser benéfico, pode ser um tipo de tratamento, né? Até para essa dor, né? Para essa dor também, pode ser um tipo de tratamento, mas falar que isso vai curar, eu não acredito nisso não. Muito excelente a pergunta. Ela também fala sobre essa cava do pé, né? Esse arco do pé, que ela tem o pé chato e que isso provoca dor. Se tem uma cirurgia, essa foi a pergunta dela, uma cirurgia para correção. Nós temos dois arcos, nós temos um arco assim, que é esse redondo que todo mundo fala, e embaixo do gordinho do pé nós temos um outro arco, né? O que cai muito é esse arco aqui, que a pessoa começa a ter calosidade assim na sola do pé. Esse arco, quando a pessoa tem muita queda desse arco, usa palmilha com aqueles botões, né? E não tem melhor, existem cirurgias que corrigem esse arco. O outro arco, se cair também, tiver muita dor, tiver muita artrose, é muito raro, mas pode ser feita uma correção cirúrgica em alguns casos, mas é muito raro. Geralmente, através de palmilhas, através de medicação, de fisioterapia, através de exercícios, pode melhorar essa dor do arco, distender essa dor do arco. Com o envelhecer, o nosso pé ele começa a alongar mais, ele começa a crescer um pouco. Espalha, e esses né? arcos ele começa a aumentar. Então existe uma alteração realmente nos pés, né? Depois da gravidez o pé cresce também, existe também uma alteração depois com o envelhecimento. Então o pé cresce, então por isso realmente pode ser uma característica fisiológica que ela tem natural. E através dos anos ela está surgindo isso aí naturalmente. Tá. Então as palmilhas vão ajudar na questão do alívio da dor, que acho que a principal questão é aliviar a dor, né? Sim. Palmilhas ajudam, sapatos adequados. O alongamento também é benéfico. O alongamento, esse daí do elástico, fazer como alongamento, ele pode ser benéfico também, em termos de melhoria de dor, em termos de alongar. Tá. Eu não acredito que cure, mas eu acredito que melhora. Pode melhorar. Até para quem... Não, você deu a dica para quem tem a fascite plantar, o esporão de calcânio, mas a gente passa o dia inteiro sem se preocupar com os nossos pés, né? Vale a pena para qualquer pessoa, quem tem um problema ou não, pisar sobre uma bolinha de tênis e fazer uma massagem, tem outros, né? Uma garrafa, enfim, vale a pena fazer esse exercício para ajudar os nossos pés, que ajudam tanto a nossa vida, né? Eu acho que vale a pena. Você faz uma massagem, você faz bombeia essa circulação na sola do pé, o alongamento. Realmente, os pés a gente pouco se preocupa, né? Coloca o sapato, vai embora no dia inteiro e não dá realmente fazer um relaxamento, fazer uma terapia assim para os pés de circulação com uma massagem para circulação e mesmo alongamento. Acho que é muito benéfico realmente fazer. Pode prevenir dores, pode prevenir cansaços também. Eu acho que é muito benéfico, sim. A gente falou de cirurgia, hoje a gente fala sempre em cirurgia minimamente invasiva para tratar, a gente falou de joanete, né?
para tratar joanete ou mesmo esporão, são minimamente invasivas ou não? Não, existe hoje em dia uma técnica que surgiu na França, na Europa, é uma técnica de minimamente invasão, que daí na Espanha, Portugal também é muito popular usar essa técnica. No Brasil a gente também tem feito, né? E você pode ser feita a cirurgia sem cortar mínimo de corte. Como ela falou de estética, né? A Valdereza, acho que ela falou de estética do pé bonito também, seria evitar cicatriz no pé com a cirurgia e também cortes grandes com a cirurgia, através de pequenas pontinhas, que seriam pequenas damas, seria um aparelhinho semelhante ao do dentista, e teria uma broca reta, como se fosse a do dentista. Então faz um pequeno furo e faz aquele corte no osso através dessa broca reta, ela corta o osso, aquela parte que é saliência de osso, ela tem uma parte de uma broca que ela é como se fosse um cone, assim, ela seria uma cunha. Essa daí também ela raspa o osso, tem tamanhos diferentes e tem toda uma técnica que pode ser feita, cirurgias de joanete, ou cirurgias de correção de deformidades, correção de deformidade do calcanhar, pode ser feita só através de uma mini incisão com essa pequena lâmina, com essa pequena motorzinho, pode ser feito, pode se realizar. Em alguns casos pode ser posto parafusos, né? Parafusos que são perfurados no meio, põe o fio e coloca o parafuso por dentro também, um corte mínimo fixando esse tipo de osteotomia, caso seja necessário ou não. Então, essa é uma tendência da cirurgia de mínima invasão no pé, o que é melhor porque corta menos, tem menos risco de problemas da pele, menos risco de problemas de infecção, né? Infecção, cirurgias mais rápidas, então tem muitas vantagens, é uma coisa que cada vez está surgindo, nós fazemos no Brasil, e cada vez está desenvolvendo mais as técnicas, mesmo para quem tem aquele caroço no calcanhar, em cima do calcanhar tem aquele grosso, o sapato dói, né, que é chamado, seria uma saliência no calcanhar, doença de Haglund, que é o nome em português que a gente chama, em inglês seria heel bump, seria um caroço no calcanhar mesmo, e aquilo lá pode ser raspado internamente, só com uma mini incisão, olhando num aparelho de raio-x especial que é chamado radioscopia, raspado aquela parte e feita uma cirurgia sem corte, ao passo que fazer classicamente teria que cortar, pegar uma serra com um formão, cortar aquela parte, fazer uma cirurgia bem maior. Então, isso aí é uma técnica muito vantajosa e que pode ser indicada, em muitos casos tem indicação e com resultados bons também. Vamos para o intervalo? No próximo bloco, o doutor vai explicar para a gente que cuidados a gente deve ter com os pés ao fazer as unhas dos pés. Porque, olha, hoje homens e mulheres têm esse cuidado. No Brasil, a gente tem uma cultura de tirar a cutícula e não é raro vermos pés muito machucados ali pertinho da cutícula, né? Os famosos bifes que são retirados. Quero saber se isso pode ser uma porta aberta para infecções, porque os nossos pés ficam, na maior parte do tempo, fechados, né? O ambiente úmido, quente, será que isso favorece infecções? Que cuidados a gente deve ter até nessa parte? Até já. Nós estamos de volta hoje falando sobre os cuidados com os pés com o Dr. Fábio Ravalha. Ele é médico ortopedista, explica tudo para nós. Você pode ligar para cá, fazer sua pergunta ao vivo. Olha que maravilha! É uma excelente oportunidade de você esclarecer aquela dúvida que você tem há bastante tempo, nunca conseguiu esclarecer com um especialista. Então ligue para cá, 0 operadora 11 3337 5886, também pelas nossas redes sociais, facebook.com/consulta ao doutor e facebook.com/Denise Luque. Vai lá no meu Instagram que eu tô te esperando também, @Denise Luque. Doutor, aqui no Brasil nós temos uma cultura de tirar a cutícula, seja das unhas das mãos ou das unhas dos pés. Em outros países não é dessa forma não, e hoje já tem uma corrente, né? Pessoas que trabalham com a área da saúde falando da importância da gente não fazer essa retirada porque é importante, protege, mas o fato é que vira e mexe, alguém aparece com um bife retirado aí pertinho da cutícula. E nos pés é mais complicado porque os pés ficam em local abafado, né? Então, além de provocador, você ainda pode abrir uma porta para a infecção, é isso? É, isso que é o problema. O grande problema de tirar a cutícula, que seria uma defesa,
é de levar uma ferida, e essa ferida, como o pé está muito próximo do solo, próximo de potencial infecções, potencial bactérias do chão, ele pode, é uma porta de entrada para uma infecção. E quando tem uma infecção, é uma coisa desagradável, uma coisa dolorida, que teria que tomar antibiótico, muitas vezes drenar, muitas vezes limpar esse problema da cutícula, então é muito importante. Mas uma coisa frequente que a gente vê são as unhas encravadas, né? Unha encravada. Verdade. A unha encravada seria, primeiro, pessoas que usam muito sandália, muito chinelo, muito contato com o chão, né? com locais mais infectados, tem mais risco de ter a tendência a ter problemas de unha encravada. E também o hábito de cortar. A nossa unha tem que ficar quadradinha, né? Ela deve ficar o canto quadradinho, nunca deve cavucar o canto da unha. O fato de cortar aquele canto da unha pode machucar através de uma infecção que penetra lá, forma uma unha encravada, forma um granuloma, forma um caroço ali, um caroço ali naquela região e inflama aquilo lá, infecciona. A pessoa pode tomar antibiótico, pode usar pomada, pode fazer banhos com soluções antissépticas. Raras vezes consegue contornar, raras vezes consegue melhorar essa unha encravada. Então, geralmente requer um tratamento cirúrgico, que a gente anestesia o dedo e tira o cantinho da unha, e limpa lá, drena aquela parte que está infeccionada. Isso já fiz muito, ainda faço muito, com muita frequência, e dá um bom alívio. Pessoas, e aí, a unha cresce de novo, precisa esperar a unha crescer todinha de novo. Aquele canto da unha cresce de novo. A gente não procura nunca tirar a unha inteira, porque senão aquele leito começa a ser totalmente irregular e demora muito para regularizar a unha. Só tira e também é uma coisa muito mais agressiva, né? Mais dolorosa e também de recuperação maior. Tira só o cantinho e espera crescer, depois ele vai. Se a pessoa tem muita recidiva, quer dizer, aquela unha muito grande para aquele leito, daí existe uma cirurgia que a gente corta e queima a matriz, né? Queima a matriz para que a unha cresça menor e que caiba mais naquele leito e que não tenha recidivas mais frequentes. Mas a causa mais frequente realmente é quando a pessoa cavuca aquele canto da unha e leva a infecção. Então é importante sempre deixar a unha com o cantinho quadrado, né? Unha reta, com a unha retinha, com o cantinho quadrado. Doutora, então pode ser uma coisa, a matriz da unha é onde a unha é formada, onde ela chega, né? Da onde ela sai, então, a matriz. Essa parte aqui onde tem embaixo da cutícula. Uma vez que você tira, corta, se houver necessidade, que é algo mais invasivo, né? Aí ela passa a crescer daquele tamanho que cabe no leito que você falou, né? Precisaria cauterizar. Se só tirar a unha com a matriz, ela nasce de novo. Teria que fazer uma cauterização, ou com álcool, com bisturi elétrico, com calor, para que ela cresça menor e que realmente inutilize aquela parte, aquele cantinho, né? Faz no consultório isso? Pode ser feito em consultório. Consultório que tem um pouquinho de apoio de autoclave, apoio cirúrgico, né? De cirurgias pequenas, pequenas cirurgias, pode ser feito em um consultório, sim. E o que são aqueles aparelhos, doutor, que você vê na internet, também é fácil de encontrar? Isso é real? É utilizado? É parte de um tratamento ou não? Isso é mais as podólogas que se utilizam. O aparelho parece um aparelho dentário que coloca para espremer a unha para ela não aumentar. Eu realmente nunca vi resultados assim, nunca vi conseguir impedir realmente que se a pessoa tem uma unha encravada mesmo, né, grande, com recidiva, com voltas a ter esses problemas de unha encravada várias vezes, eu acredito que aquilo não melhora, não acredito muito que aquilo vai melhorar. Não. Tá, perfeito. Agora, a figura do podólogo é importante no cuidado dos pés também, né? Porque algumas pessoas não podem se aventurar com profissionais que estão despreparados para esse cuidado. E o podólogo é um profissional que está preparado para essa limpeza também, até das unhas. E aqui, acho que dá para a gente abrir um capítulo para falar um pouquinho do pé diabético, né, doutor? Claro. Eu acho que o podólogo, sim, é muito importante para tirar os calos, calosidades, tirar aquela pele grossa que tem no pé, tratar dos pés, né? Cortar as unhas de maneira adequada. Eu acho que é muito importante realmente o profissional, realmente a pessoa a cada 1, 2 meses fazer realmente o pé ter um pé mais saudável, um pé mais confortável, né? Mas vamos dizer assim, mais confortável. Agora, o pé diabético realmente é uma coisa muito complicada, é um problema grande de saúde pública, né? Que nós temos, sim. A pessoa que é diabética, não é todo diabético que tem, mas ele pode ter problema nas artérias, na circulação das artérias, pequenas artérias, a circulação do pé, então o pé fica com uma circulação debilitada, né? Debilitada.
Então, qualquer feridinha que forma pode formar uma infecção e muitas vezes aquilo pode aumentar muito grande e muitas vezes pode levar até uma amputação do pé. Então, o importante realmente é o diabético sempre prevenir feridas, prevenir problemas que possa ter e ter problemas, complicações do pé diabético. Eu falei até da ida para o profissional adequado, porque a chance da própria pessoa se cutucar é muito grande. Aí, para a pessoa que já tem diabetes, a chance dela ter um pé diabético é muito grande, né? Então, você falou que é um problema de saúde pública, e aí eu fico imaginando, o diabético, mesmo a pessoa que tem o pé diabético, às vezes ela nem sabe da lesão que tem, porque ela não sente, né? Ela passa em outros médicos, doutora. Às vezes ela não vai ao ortopedista porque não é a questão dela, mas ela vai ao cardiologista, ou ela faz o acompanhamento com o endócrino, ou mesmo, enfim, até numa abordagem ambulatorial mais simples. Você acha que é importantíssimo que os pés sejam sempre avaliados? De quem tem diabetes, de quem não tem também? Acho que é importante, principalmente no paciente diabético. O nosso pé, o calçado, ele sua, ele fica úmido, né? O suor pode levar a frieiras que pode levar a infecções secundárias, tanto na pessoa diabética e não diabética. Então, o ideal é a pessoa alternar, não usar o mesmo sapato todo dia, deixar para secar e trocar o sapato. As meias, por exemplo, as meias têm que ser meias sem furinhos, não muito apertadas, não muito elásticas, não com elásticos apertados na panturrilha, no diabético, e pode alterar a sua circulação. Então é importante também sempre inspecionar suas meias. E o mais importante para a prevenção do problema de diabetes é a pessoa inspecionar o pé. Todo dia ele olha os pés dele para ver se tem alguma ferida, alguma coisa, ou pede para alguém olhar, é muito importante também. Tá. Você recomendaria o uso de meias brancas? Não, meias sem furos, não meias muito elásticas, meias tipo de algodão ou material sintético, que não esprema e que não tenha furos. Às vezes aquele furo pode levar uma ferida lá no pé diabético, que não tem sensibilidade, e levar uma ferida. Mas por não ter essa sensibilidade, de repente é difícil dele enxergar. Ele pode ter uma ferida e ter sangue numa meia escura, ele não enxerga. Pode ser uma medida para quem já tem um caso mais avançado, ou a observação é melhor? Nesse sentido pode ser para ele se observar, mas o ideal no diabético ele sempre tem alguém que inspeciona o dedo, o pé dele e que avalia. A meia branca, assim, nesse sentido é importante. Sim. Doutor, tem uma outra questão aqui. Sobre o pé diabético, né? Você que tem dúvida, quer fazer sua pergunta, a gente ainda vai propor um programa só para falar de pé diabético, que é um capítulo totalmente à parte aí, né? Da parte ortopédica também, né? Muito vasto, muito extenso. É até um trabalho de conscientização de outros médicos também desse cuidado, como a gente comentou aqui, mas a gente aborda em outra ocasião. Muito comum, eu já recebi várias perguntas, doutor, de um tal de neuroma de Morton. O que é isso, doutor? O neuroma de Morton, entre um dedo e outro, entre um dedo e outro a gente tem um nervo. Esse nervo ele vem e divide em dois. Existe um nervinho que depois ele bifurca em dois. E nessa bifurcação ele é envolvido por um perinervo, um tecido. Esse tecido em volta do nervo ele engrossa e forma um caroço, que se chama neuroma, um tumor benigno chamado neuroma. E esse neuroma ele é muito doloroso. Quando a pessoa usa um sapato apertado, dói muito. Quando a pessoa começa a pisar no chão, começa a andar, dói muito. E leva a uma queimação e formigamento nos dedos. Aqui mostra nessa figura, aqui nesse boneco aqui, mostra um neuroma de Morton como ele é. Então aqui, como eu expliquei, o neuroma de Morton, ele tem aqui, o nervo está aqui, e ele divide para os dedos. Então ele está aqui, em volta do nervo se incha e forma como se fosse um caroço. Então mostra esse caroço todo inchado e leva a dormência, geralmente entre esses dois dedos aqui, leva a queimação, leva formigamento, leva a dor, tanto na parte de trás como na parte da frente do dedo. E esse caroço aqui que causa, principalmente quando aperta, sapatos apertados, ou quando aperta o pé, quando a pessoa anda muito, que causa essa dor. O tratamento inicial seria sapatos adequados, fazer infiltrações nessa região, mas muitas vezes isso não melhora, muitas vezes requer um tratamento cirúrgico. Existe um tratamento cirúrgico que tira essa parte do caroço, e existe um tratamento cirúrgico que coloca o que é chamado radiofrequência. Ele faz um laser, né? Tipo
uma estimulação, ele desensibiliza, ele tira a sensibilidade desse nervo, tira a dor e deixa o caroço ali. Geralmente esse procedimento pode ser utilizado só por uma agulhinha, né, sem cortar, só por uma punção, e pode melhorar essas dores que a pessoa tem no neuroma de morto sem cortar, sem cirurgia. Tá, excelente. Estou recebendo várias perguntas sobre alguns assuntos que a gente até conversou aqui, mas eu vou retomar porque às vezes a pergunta feita de um jeito diferente pode esclarecer mais dúvidas. A Késia Silva, doutor, diz boa tarde. O que é, doutor, quando acorda, pisa no chão e sente uma dor no calcanhar? Quando senta e descansa, passa. Quando anda novamente, começa a dor de novo e assim sucessivamente. Realmente a dor do calcanhar, da facete plantar ou do esporão geralmente causa isso aí. A pessoa está tranquila, acorda a primeira vez da manhã, pisa no chão, parece que tem uma faca no calcanhar, uma agulha no calcanhar, e depois vai andando, vai esquentando, aquela circulação melhora, depois senta, como ela falou, melhora a dor. Isso parece ser realmente o esporão do calcâneo, como eu falei, primeiro fisioterapia calcanheira, infiltrações em alguns casos, aquela terapia por onda de choque, e em último caso, muito raramente cirurgia para o tratamento desse tipo de problema, né? Tá, então, mesmo havendo o diagnóstico, sempre há outras alternativas antes de recorrer à cirurgia. É isso? Quando o paciente não responde bem ou segue tendo a dor, aí é cirúrgico. A grande maioria dos esporões do calcâneo facete plantar resolvem só com a fisioterapia, com os alongamentos, com a medicação. Muito, muito raramente tem pessoas que aquilo fica crônico, que não melhora, que persiste, daí que requer o tratamento cirúrgico. Tem várias perguntas chegando aqui. Essa é excelente. Eu não vou falar o nome dela, que ela mandou por mensagem particular. Tem 21 anos, não usa tênis nem sapatos fechados. Frequentemente, meus pés, ela conta, nos meus pés aparecem rachaduras, mesmo o pé sendo lisinho. O que provoca essas rachaduras, doutora? Ela te pergunta. E elas somem depois de um tempo, depois voltam e bem feias, ela conta aqui. Eu acho que é da hidratação do pé, né? Parece mais uma... Tá. O pé está mais seco, né? Está mais seco, ele está mais seco no calçado. Eu acho que o ideal é fazer uma hidratação, passar cremes, passar loções para hidratar mais esses pés. Tem várias perguntas chegando aqui. O hábito que as pessoas têm de, às vezes, usar lixas para tirar essa parte mais grosseira do calcanhar, isso é um erro? Não, fazendo diariamente no banho, né, quando ele está quente, quando está mais mole, pode ser utilizado, pode ser realizado de maneira preventivamente, fazer todos os dias, lixar, isso pode reduzir, né, e muitas vezes fazer o tratamento por si mesmo, sem necessidade de um podólogo. Mas se aquilo está muito grande, etc., o ideal realmente é ir num podólogo para fazer aquela retirada daquela pele e hidratar bem aquela pele, né? Assim como os calos também, que você comentou. Então, fazer essa retirada dessa calosidade também pode ajudar até a pessoa a não sentir dor e incômodo no sapato. Pode sim. Agora, os calos, muitos desses calos persistentes é devido a uma saliência do osso, né? Existe um caroço do osso, uma saliência, então precisa ser investigado se existe essa saliência ou não, se precisa fazer a retirada dessa saliência ou não. Agora, para encerrar, doutor, você contou aqui para mim, antes da gente começar esse terceiro e último bloco, que existem dicas que nós devemos seguir para fazer a escolha dos sapatos. E achei curioso. Conta pra gente, em que momento a gente deveria fazer essa escolha dos sapatos? Claro, sem nos aventurar naqueles modelos que a gente já sabe de antemão que não vão fazer bem para os nossos pés. Um dos grandes problemas que a pessoa tem é escolher o sapato. Muita gente não sabe como escolher, mas a dica para escolher os sapatos, o ideal é a pessoa ir na loja no final do dia, né, com o pé inchado, com a meia que ele vai utilizar, e daí ele experimentar os dois pés, fazer um test drive, andar na loja com os dois pés, calçando os dois pés. Se a pessoa, todo mundo tem um pé um pouco diferente do outro, sempre ir para o pé maior, e se a pessoa acha que o sapato não está bom, que está doendo, que está machucando, a pessoa não deve comprar o sapato, né? Nesse negócio de experimentar o sapato não existe um namoro, né? Não existe que vai ficar melhor, etc. O ideal é a pessoa não vai ter um casamento perfeito se a pessoa não tiver um namoro. No caso do sapato, não tem namoro. Se a pessoa não funcionou, é melhor partir para outro
e comprar outro sapato. Tem tanta variedade de sapato, tantas opções, escolher um que seja mais adequado. Mas é importante isso no final do dia, com a meia que vai usar, e fazer um test drive e ver direitinho. Tem muita gente que compra, depois chega em casa e não usa o sapato. Então isso é um grande problema, né? É verdade. Doutor, eu adorei te receber aqui. Eu vou passar os contatos antes de me despedir do doutor. Os telefones são 0 operadora 11 3289-8000, 3289-8000 e 3288-7636. 3288-7636, também 0 operadora 11. Ele deixa um e-mail para que você possa mandar sua pergunta, entrar em contato. A gente tentou responder a maioria das perguntas aqui, mas eu sei que é difícil responder a todos. Então, vai lá, fabioravalha@gmail.com, fabioravalha@gmail.com e o site www.ortopediaesaude.org.br, ortopediaesaude.org.br. Doutor, eu adoro te receber aqui. Volte sempre. Eu que agradeço, Denise, e parabéns pelo programa. Obrigada. Muito obrigado, agradeço a RIT TV pelo convite aí participar no programa Consulta ao Doutor. Obrigada, viu, doutor? Sempre bem-vindo aqui no Consulta.